Oi, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o PGRS, que é o Programa de Gestão de Resíduos Sólidos que a empresa Empresa utiliza para fazer o seu planejamento dos resíduos sólidos. E hoje eu trouxe aqui o Walter, da EcoSafety, que ele é o responsável por fazer toda essa gestão para a nossa empresa. Walter, tu pode falar um pouquinho mais sobre como é que foi esse nosso processo de implementar o PGRS aqui na empresa? Posso falar, vamos fazer um trabalho um pouco didático para a gente entender como tudo isso começou. Primeiro, que eu conheci a Bruna numa roda de conversa técnica, né, de uma determinada associação, e lá nós conversamos sobre o plano de gerenciamento de resíduos, como é que era constituído, a importância disso para a organização. A partir daí, nós começamos a fazer um diagnóstico na empresa. Esse diagnóstico ele tem a finalidade de identificar quais os resíduos que são gerados dentro de todo o processo, tanto o processo produtivo como um processo administrativo. A partir desse momento, nós começamos a fazer um inventário, isto é, fazer uma avaliação quantitativa desses resíduos. Após a gente fazer então esse trabalho, identificar e mostrar para a organização quais os resíduos que a gente estava identificando e validar esse processo, nós evoluímos para uma avaliação qualitativa, isto é, quem é esse resíduo? Ele é plástico, ele é papel, ele é papelão, ou ele é um resíduo de tinta proveniente do processo de serigrafia, enfim, definir bem quais os tipos de resíduo. Portanto, se nós temos a identificação do resíduo e possuímos as quantidades avaliadas, agora sim, através do plano de gerenciamento de resíduos, que é um programa estabelecido dentro da empresa, nós conseguimos fazer tomadas de decisão com a organização, por ela conhecer essas informações. Com todo esse trabalho que o Walter iniciou aqui na empresa, a gente começou a implementar o PGRS. A gente iniciou a implementação fazendo o treinamento dos funcionários e dos demais colaboradores. Como é que seria feita a separação desses resíduos, sendo que alguns a gente poderia mandar para o descarte normal, né, lixo e coleta, ou a gente teria que mandar para uma empresa especializada. Então, essa separação ela teria que ser muito bem específica dentro do processo produtivo, não poderia ter mistura de resíduos, essas coisas assim. Posterior a isso, e sabendo quais são esses resíduos, a gente começou a ir em busca de fornecedores qualificados e prestadores de serviços que pudessem atender essa nossa necessidade, visto que alguns resíduos a gente não pode descartar, né, pela coleta seletiva, coleta comum, né? Eles precisam de empresas especializadas que deem uma destinação correta a eles. Muito importante esse processo. Uma vez a Empress tendo todo esse conhecimento, treinando os colaboradores, nós partimos então para esse processo que a Bruna está comentando, que é a qualificação dos fornecedores. Isto é, transportadores credenciados, devidamente licenciados pelos órgãos ambientais, e os destinos apropriados. Um dos fatores importantes que a organização tomou como decisão é não emitir resíduo para aterro zero. E isso é importante, porque a empresa já desenvolveu, através do pessoal que trabalha aqui, né, a Bruna e todos os colaboradores, a consciência de que passivo ambiental não faz parte do negócio. Então começaram a gerenciar esse risco também. Esses fornecedores qualificados, então, são da área de coprocessamento, né, área de blendagem, são empresas especializadas que podem utilizar esses resíduos que, entre aspas, vamos chamar de perigosos, que são resíduos com tintas, com solventes, outros materiais contaminados, que a gente não pode descartar na coleta seletiva, mas esses resíduos, eles possuem poder calorífico. Então eles podem ser utilizados como resíduos para energia. Então assim nós começamos a fazer essa separação e através desses fornecedores especializados fazer a destinação correta. E com isso evoluímos com a destinação dos resíduos atendendo
esses requisitos importantes do plano de gerenciamento de resíduos. Eu acho que inclusive a gente pode comentar o fato das latas de tinta, né? Que o único destino delas seria um aterro sanitário, inclusive fora do estado. E a gente levou até esse fornecedor, esse prestador de serviço, essa nossa convicção de que a gente não queria aterro sanitário, porque a gente fez todo o planejamento para destinar de novo para o meio ambiente e prejudicar, né? Então, a gente conseguiu desenvolver com esse prestador de serviço que ele fosse atrás de um novo prestador para ele. Hoje elas vão também para coprocessamento, vão para uma outra empresa que trabalha com isso, é destinado. E isso também ajuda que a gente mantenha a nossa ideia de desenvolvimento sustentável, né, para a MPress. Dentro desta colocação que é feita do desenvolvimento sustentável, é importante a gente salientar que a gente faz parte de um processo da economia circulante. Então, todo o material reciclável que é colocado à disposição de recicladores que estão autorizados pelos órgãos ambientais a fazer esse trabalho, como nós temos cooperativas e outros tantos que sobrevivem desses resíduos, uma vez eles recebendo esses resíduos em boas condições, isso vai gerar emprego e renda. Então, algo que está sobrando no processo produtivo da MPress passa a ser utilizado por quem tem menos sorte do que nós, por exemplo, e pode ser usado dentro da economia circulante. E essas pessoas então geram renda para essas famílias que sobrevivem desse material. Então isso é muito importante porque este é o caminho rumo à sustentabilidade. Isso é um assunto, isso que o Walter traz, que a gente está agora também começando a trabalhar novos prestadores de serviço e fornecedores para isso. Porque nós temos alguns materiais que podem ser reciclados, mas que a gente não encontra tão facilmente cooperativas que façam essa reciclagem. Então hoje a gente também está iniciando um novo processo de desenvolvimento de outras cooperativas que possam fazer essa reciclagem e não a gente enviar para coprocessamento. Esse processo ele é contínuo, né? Um resíduo que ele é colocado de uma forma hoje, por exemplo, as latas de tintas, elas vão para um tratamento térmico, né? Elas são, queimadas, elas são descontaminadas e depois elas passam então a ser uma sucata normal e vai para o processo siderúrgico, lá vai derreter, vai fazer lingotes, enfim, e vai entrar na produção normal, ela vai ser descaracterizada. Mas nada impede que daqui a um tempo tenha uma nova tecnologia e essa nova tecnologia seja aplicado no nosso sistema de gerenciamento de resíduos. Então isso rodar o PDCA é a melhoria contínua, né? O que a gente está fazendo hoje pode ser que nós temos uma melhoria e num futuro muito próximo a gente tenha uma excelente aplicação. Esse resíduo que a Bruna está comentando, que hoje nós estamos procurando um fornecedor porque a gente não tem até o momento um processo de reciclagem, pode ser que a gente tenha agora uma nova tecnologia e ele consiga ser aproveitado 100% em um outro processo. Então, este processo de reciclagem, de reaproveitamento, do poder energético dos materiais, ele está numa constante evolução e chegando ao Brasil muitas tecnologias para que a gente possa usar e melhorar as questões ambientais. Então a gente continua sempre fazendo esses encontros e visitas técnicas do Walter aqui na empresa. A gente mantém o contato todo mês, né, para ver como é que está o planejamento, se ele está sendo seguido, como é que a gente pode melhorar isso. E isso a gente acredita que é uma melhoria constante do nosso processo. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre isso, quiserem conversar um pouquinho mais sobre um PGRS, vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente está disponível para conversar. E Walter, eu queria te agradecer bastante pela tua disponibilidade de estar aqui hoje com a gente. É um privilégio, né, quando a gente trabalha com uma empresa, que a direção da empresa consegue ter uma mentalidade
voltada para o desenvolvimento sustentável e a gente consegue disseminar esse conhecimento dentro da organização para todos os seus colaboradores, isso facilita o nosso trabalho e a gente consegue ter, junto com a empresa, o sucesso nessa jornada. Então, para mim, é uma satisfação estar trabalhando com vocês. Obrigada, Walter. Eu agradeço.